Matemática 12º ano, Ensino Médio são dos níveis abrangidos por esta aula. Vamos falar das regras de derivação e também, mesmo no fim da aula, de derivadas de ordem superior e corresponde, portanto, ao capítulo de derivadas, a aula número 7. Temos então aqui do lado esquerdo o índice da matéria abordada até o momento neste capítulo de derivadas. Já estamos nas regras de derivação, portanto faltam mais duas secções, uma das quais pequena, para terminar este capítulo. E vamos, portanto, nesta aula, apresentar um conjunto de regras, denominadas por regras de derivação, que nos vão permitir calcular derivadas de uma forma mais rápida em muitas situações. Portanto, de uma forma mais rápida relativamente a quê? Relativamente ao que fizemos até ao momento, que dizia respeito a calcular derivadas utilizando a definição de derivada num ponto. Portanto, agora vai ser muito mais rápido. Note-se, no entanto, que não dispensa o conhecimento do método de cálculo de derivadas através da definição, uma vez que há situações em que as regras de derivação não podem ser utilizadas. Vamos então começar por apresentar as regras mais simples, que garantem que a derivada de uma constante k é igual a zero e que a derivada de uma potência de x de expoente n fica o n vezes o x levantado a n menos 1. Portanto, aqui o k e o n são constantes reais. De facto, se tomarmos f de x igual a k, portanto, se tomarmos a função constante fx igual a k, vem que a derivada desta função no ponto x, por definição, é igual ao limite quando h tende para zero, de f de x mais h menos f de x sobre h. Portanto, esta é a definição de derivada, que pode ser encontrada na aula correspondente a este assunto aqui. E, portanto, aplicando esta regra, nós temos que a imagem de x mais h é igual a k, ou seja, a imagem de x é igual a k qualquer que seja o x. O f de 20 é k, o f de 1 milhão é k. A imagem de x mais h também fica k. E, portanto, substituindo o f de x mais h por k e o f de x, que também é k, fica o limite quando h tende para zero de k menos k sobre h. Como k menos k dá zero, o limite de 0 sobre h é igual ao limite de 0 e, portanto, o limite quando h tende para zero de 0 fica simplesmente 0. E está provado que a derivada de k é igual a 0. Portanto, temos aqui a demonstração desta regra de derivação trivial. Quer dizer isto que nós, se quisermos derivar 7, 8, 9, 20, a derivada de qualquer uma das expressões algébricas vai ser igual a 0. A demonstração de que a derivada de x levantado a n é igual a n vezes x levantado a n menos 1, onde n é uma constante real, envolve bastantes pormenores técnicos e não é tão simples como a derivada de uma função constante. Claro, como seria de esperar, a função constante tem a derivada mais simples possível. Portanto, não estou no âmbito desta aula, nós não pretendemos aqui abordar esta questão técnica, eventualmente poderá haver outra aula para o fazer. No entanto, quem estiver interessado pode encontrar em qualquer livro da bibliografia que apresente no fim desta aula a demonstração deste resultado. Nós estamos mais interessados em aplicá-lo. Temos agora um resultado que apresenta algumas regras de derivação. Se f e g são funções diferenciáveis em A, portanto, diferenciáveis é o mesmo que serem deriváveis em A, então a soma, o produto, também são funções diferenciáveis em A e nós vamos ter que a derivada da soma é a soma das derivadas, é o que aqui está escrito. Se nós queremos fazer a derivada da função soma no ponto A, vai ser a derivada no ponto A de f mais a derivada no ponto G ou melhor dizendo, vai ser a derivada de f no ponto A mais a derivada de g no ponto A. Portanto, esta regra é denominada por regra da adição. No caso da derivada do produto, a derivada do produto não é o produto das derivadas. Vai ser a derivada da primeira função no ponto A vezes a segunda função avaliada em A, mais a primeira função avaliada em A vezes a derivada da segunda avaliada em A. Costuma-se dizer assim de uma forma sucinta e por palavras, a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda, assim dito de forma menos formal. Se além disso nós tivermos que a derivada no ponto A é diferente de zero, vamos ter que a derivada da divisão de f por g, a função divisão de f por g, também vai ser diferenciável no ponto A e vamos ter que podemos calcular a derivada
do quociente com base nesta fórmula que aqui está. Derivada do numerador vezes o denominador menos o numerador vezes a derivada do denominador sobre o denominador ao quadrado. Portanto, chama-se esta regra de divisão e garanto-vos que quando pegarmos em exemplos para as praticar, elas vão ser bastante claras e fáceis de aplicar. Portanto, pelo menos é essa a opinião geral dos alunos. A demonstração destes resultados baseia-se sempre na definição de derivada. A definição de derivada consegue demonstrar isto tudo e pode ser encontrado em qualquer livro da bibliografia que apresento no fim desta aula. Portanto, agora vamos passar, mas é à prática. Vamos prosseguir com alguns exemplos. Ora, temos aqui o primeiro exemplo. Já vimos que a derivada de uma constante é igual a zero e que a derivada de x levantado a n fica n x levantado a n menos 1, onde k e n são constantes reais. E do teorema anterior, que acabámos de ver para a derivada da soma, do produto, do quociente e destas regras, podemos tirar as conclusões que se seguem. Temos aqui que a derivada de k vezes x levantado a n, portanto acrescento aqui uma constante, vai ser igual a k vezes n vezes x levantado a n menos 1. Ou seja, nós já sabemos que esta derivada dá origem a esta expressão. Expressão esta que está aqui. O que aqui está escrito é que quando temos uma constante k, basta multiplicar, quando temos uma constante k a multiplicar por x levantado a n, a sua derivada é igual à derivada de x levantado a n, com a diferença de que aparece também multiplicada por k. De facto, pela regra do produto, portanto, nós sabemos que a derivada do produto, vimos no teorema anterior, é a derivada da primeira vezes a segunda mais a primeira função vezes a derivada da segunda, e deste modo, se aplicarmos esta regra a esta expressão, ficamos com a derivada da constante k vezes a derivada vezes a função g, portanto esta está a fazer o papel de f, esta está a fazer o papel de g, vezes a função g intacta, mais a função f intacta, o f é o k, vezes a derivada de x levantado a n. Mas como sabemos que a derivada da constante é zero e que a derivada de x levantado a n é nx levantado a n menos 1, substituindo aqui a derivada de k por zero, ficamos aqui com zero. Então fica 0 vezes x levantado a n, que é 0, mais k vezes x levantado a n', portanto que é nx levantado a n menos 1, coloca-se aqui. Chegamos à conclusão pretendida de que a derivada de k x levantado a n é simplesmente k vezes n vezes x levantado a n menos 1. Portanto, e está então provada uma regra muito útil no cálculo de derivadas. Pelas regras anteriores e pela regra da adição, se queremos derivar um polinómio, podemos derivar o primeiro monómio, portanto um polinómio é uma soma algébrica de monómios, derivamos o primeiro monómio mais a derivada do segundo monómio, mais a derivada do terceiro monómio, mais a derivada da constante 2. Portanto, a derivada da soma é a soma das derivadas. E agora derivamos cada um destes monómios e chegamos à expressão derivada. Ora, o primeiro fica 6x ao quadrado, com base nesta regra. Portanto, a constante k aqui vai ser o 2, o n vai ser o 3, e se nós multiplicamos o k pelo n, ficamos com 2 vezes 3, que é 6, e depois aqui o 3 vai baixar um grau, 3 menos 1 é igual a 2. Fica, portanto, 6x ao quadrado. Neste caso, aplicamos a mesma regra, só que o k que está atrás da potência de base x é o menos 3, o n é o 2, e, portanto, vai ficar menos 3 vezes 2, que é menos 6, x levantado a 2 menos 1, que é 1. E agora a derivada de 4x fica igual a 4. Fica igual a 4 com base em que regra? Também, se quisermos, com base nesta regra aqui, neste caso, o n é igual a 1 e o k é 4. Portanto, 4x é 4x elevado a 1. E por isso aqui ficará 4 vezes 1 vezes x levantado a 1 menos 1, que é 0. E 4 vezes 1 vai ser igual a 4, x levantado a 0 dá 1. E, portanto, ficamos com 4. Ficamos com 4. Por último, a derivada de 2 é igual a 0. Por isso, até nem precisamos de pôr. Fica simplesmente que a derivada deste polinómio cúbico vai ser este polinómio quadrático. Vamos agora considerar a mesma função, agora chamemos-lhe f, é esta função precisamente que temos aqui, e se pretendermos calcular o f' de 2,
em vez de estarmos a fazer como fizemos até o momento, com a definição de derivada do limite, quando h tende para 0, de f de 2 mais h menos f de 2 sobre h, podemos simplesmente avaliar a função na sua derivada. Nós já sabemos que a derivada de f é esta expressão que aqui está. Por isso, basta substituir no lugar do x o 2. Ou seja, fica 6 vezes 2 ao quadrado, menos 6 vezes 2, mais 4. E agora é só fazer as contas e, como estamos a ver, estamos a calcular a derivada num ponto sem utilizar nenhum limite. Portanto, aqui é fácil. 6 vezes 4, 24. 24 menos 12 mais 4. Contas feitas, vai ser igual a 16. E, portanto, está aqui bem clara nestes exemplos a utilidade que pode ter fazer derivadas com base nas regras de derivação. É, sem dúvida, muito mais rápido, mas recordo que nem sempre é possível fazê-lo. Quando temos, por exemplo, uma função definida por ramos, no ponto de transição de ramos não é possível utilizar regras de derivação para calcular a derivada. Vamos agora ver um outro exemplo que faz uso das regras anteriores e das regras da multiplicação e da adição. Temos aqui a derivada deste produto, do produto de 7 menos 2x, por 2x à quinta mais 4x. Temos, portanto, que a derivada de um produto aparece-nos aqui que é não o produto das derivadas, mas a derivada de f vezes g mais f vezes g'. E por isso, nós vamos derivar o f, portanto, o 7 menos 2x vai ser o f, o 2x à quinta mais 4x, o g. Derivamos o f e multiplicamos pelo g intacto, mais o f intacto vezes a derivada do g. f' vezes g mais f vezes g'. Agora temos que derivar o que falta, a derivada de 7 menos 2x, a derivada de 7, que é uma constante, dá 0, está aqui em cima, e a derivada de menos 2x fica menos 2. Portanto, semelhante ao que fizemos aqui para a derivada de menos 6x, que dava, a derivada de 4x, perdão, que dava 4. Portanto, basta considerar aqui no lugar do n o número 1. Portanto, fica 2x levantado a 1. E agora multiplicamos pelo g intacto. O 7 menos 2x também fica intacto e agora há que derivar 2x à quinta mais 4x. E fica, portanto, 10x à quarta. Posso multiplicar logo diretamente este 5 por este 2, portanto é o que garante esta regra. Multiplica-se o n pelo k, fica kn x levantado a n menos 1, portanto fica 10x à quarta e a derivada de 4x vai dar igual a 4. Até já tinha sido feito aqui, portanto pode-se fazer utilizando a regra de derivação que aqui está, e de uma forma geral adiante-vos que a derivada de kx fica sempre igual a k, por isso fica 4. Portanto é uma consequência direta desta regra aqui. Agora, no que diz respeito a derivadas, já temos tudo feito. O mais que podemos fazer é desenvolver esta expressão, se assim o entendermos. Aqui este menos 2 multiplica pela expressão 2x à quinta mais 4x, e portanto fica tudo o dobro. Menos 4x à quinta menos 8x, enquanto que a segunda expressão também pode ser desenvolvida. Multiplica 7 por 10x à quarta dá 70x à quarta. Depois vai ter que se multiplicar o 7 por 4 dá 28. O menos 2x por 10x à quarta dá menos 20x à quinta, portanto soma-se o grau. 1 mais 4 dá 5. E menos 2x vezes 4 dá menos 8x. Agora há que atender ao facto de haver apenas um termo de grau 5. De grau 4 também há apenas um, portanto estes ficam intactos, mas ainda dá para simplificar. Menos 8x dá menos 16x. E o 28 fica-se apenas 28. E ficaram aqui 4 exemplos bons de aplicação destas regras de derivação, que são consideradas das mais simples. Recomendo agora que pratiquem os exercícios correspondentes a esta aula, indo à parte desta aula relativa às regras de derivação e derivadas de ordem superior. Portanto, devem praticar os exercícios relacionados com estas regras de derivação que foram apresentadas. Portanto, a ficha prevê precisamente isso, a ficha de trabalho, e por isso, na próxima parte da aula, esta era a parte 1, vamos abordar regras de derivação mais avançadas e ainda assim garanto-vos mais tão simples como estas de aplicação. No entanto, por conveniência, partimos esta aula em duas, porque é muito mais fácil praticar isto que já está adquirido e depois então passar para a fase seguinte, derivadas de exponenciais, de logaritmos, etc. Até à próxima!